Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus possa nos alcançar e ser conosco. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? São agora 5 e pouca da tarde, hoje quarta-feira, o sol já está se pondo e graças a Deus por esse dia, né? Por nós vivermos mais um dia do renovar das misericórdias de Deus neste mundo que está perdido e que está caminhando para o fim. Isso é fato. Isso é fato. E estamos nos preparando, estamos nos preocupando em continuar o nosso trabalho de alerta, tá? Resistindo ao mal, sujeitando-se a Deus, resistindo ao mal, orando, buscando a Deus, para que nós possamos combater o bom combate, né? Completar a carreira e guardar a fé, e permanecer firme na fé, em meio a um mundo onde muitos têm sido parados pelo meio do caminho, muitos têm deixado a fé, como diz o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, apostatado da fé, abandonando a fé. A quantidade de servos de Deus que tem, pessoal, abandonado a fé, caído em pecado, se desviando, isso seja pastor, seja quem tenha o cargo de membro, seja tenha algum cargo eclesiástico, olha, muitos têm se desviado, muitos têm abandonado a sua fé no Senhor Jesus, né, na sua fé cristã, tão quanto por causa das sugestões desse mundo, por causa do brilho desse mundo, né? E eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar com vocês uma mensagem. Eu espero que eu consiga fazer dentro desse tempo. Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer a parte 2. Porque eu estava sentado agora ali no mercado, né, tomando ali meu cafezinho, refletindo e passando os olhos, né, aqui na internet, mais provavelmente no YouTube, que é onde eu fico meu canal, eu fico ali olhando, né, e assistindo outras coisas também, vendo essa chuva de vídeos, né, falando sobre essa lei lá dos Estados Unidos, esse tarifaço, outras coisas também que eu pesquiso para tomar conhecimento. E nós estávamos ali sentados e passando o dedo assim em alguns comentários, né? Eu até conversava com meu filho, eu até mandei um post com meu filho, que eu vi um post aqui numa rede social de LinkedIn, né? LinkedIn, aonde estava dizendo que os talentos se perdem por falta de oportunidade ou reconhecimento. E eu até mandei esse print para o meu filho e falei para o meu filho: o talento não se perde por falta de oportunidade ou de reconhecimento. O talento se perde porque ele não toma a decisão de seguir em frente. Porque se eu estou em um trabalho, em uma empresa que não me dá oportunidade, não me dá reconhecimento, eu tenho qualificação, eu tenho objetivos, ideais de crescer, de galgar a carreira profissional, e aquela empresa não me dá isso, eu tenho que seguir em frente. Ou chamar lá, ó, aqui não dá mais, tem como vocês me desligar, ou em último caso, se está sendo muito atraso de vida, pedir demissão. Então o talento não se perde. Não se perde. Se perde se ele quiser se perder. Agora, quando ele toma a decisão de seguir em frente, ele toma a decisão de levantar a cabeça assim: eu vou mudar, eu vou fazer uma transição aqui, eu vou para o mercado, eu vou correr atrás. Assim nasceram grandes empreendedores. Assim nasceram grandes profissionais que foram empreendedores dentro da sua empresa. De muitas empresas chegaram lá,
empreender um projeto, empreender um processo, entendeu? Criaram um fluxo e cresceram, desenvolveram, fizeram carreira. Então, eu gostaria de ler com vocês uma palavra que está escrita no livro de Tiago, capítulo 3, e dizer por que eu estou falando com vocês isso. Por que eu estou compartilhando com vocês, né, isso que eu comecei a assistir ali a internet, ver essa rede social, e os comentários de algumas questões, a forma que as pessoas estão, a forma que está, pessoal, essas redes sociais. Deixa eu ler aqui para vocês. Diz assim: o pecado da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está acentuada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Parei aqui no versículo 11. Meus irmãos, tem uns 4 meses, mais ou menos, que eu venho passando uma tribulação. Uma tribulação, né, que desencadeou problema de saúde, alguns problemas que eu tive que ter muito equilíbrio, muita base familiar, né? Quando eu falo base familiar, me falo em relação à minha esposa, meu filho, que são umas bênçãos, eu os amo. Eu amo estar com a minha esposa, meu filho, são bênçãos de Deus na minha vida. O Salmo 128, ele diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. O Salmo 128, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e assim a minha esposa. Teu filho como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa, assim é o meu filho. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, nesse período, né, eu estou evoluindo, graças a Deus. O que eu uso, a palavra que eu uso, eu conversava até com a minha esposa hoje, que em momento algum dessa tribulação eu murmurei, eu reclamei, eu entendi o porquê que eu estava passando por aquilo, né? Eu disse para minha esposa hoje que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
E uma palavra que eu procurei me sustentar nela foi a palavra que diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. Experiência, esperança. Qual experiência que eu pude extrair dessa tribulação? Vigiar. Vigiar. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos em orar, ir na igreja, entendeu? Ler a Bíblia. Mas se nós não atentarmos à vigilância, vigiar com o que nós falamos, vigiar com o que nós ouvimos, porque a língua, ela pode ser prejudicial a nós, tanto no que sai de nós para lá, como o que vem de lá para cá. Da língua que sai daqui para lá, como da língua que sai de lá para cá. Então o veneno pode sair de mim para lá, no que eu vou falar, ou o veneno pode vir de lá para cá. Eu conversava com a minha esposa hoje, né, e falava com ela que muitas das vezes nós estamos diante de situações astuciosas, como aconteceu o caso lá do livro de Gênesis, lá, a queda do homem, né? Como aconteceu lá. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Quer dizer, astuciosa, sagaz, né? É aquela pessoa maliciosa, aquela pessoa com segundas intenções. Ela está ali do lado da outra com segundas as intenções. Então, muitas das vezes nós estamos envolvidos em situações que, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos numa comunhão com Deus, se nós não estivermos vigiando, nós vamos ser, pessoal, dibrados, iludidos. E nós vamos pensar que nós estamos seguindo um caminho bem, mas é apenas uma impressão de bem-estar. E vai chegar um momento que Deus, para que possa nos poupar, nos dar o livramento, Ele vai fazer alguma coisa acontecer. Comigo Deus fez isso. Deus foi lá para me dar o livramento de algo que eu estava me sentindo numa zona de conforto, numa impressão de bem-estar. Deus teve que ir lá e me dar uma sacudida para que eu pudesse enxergar da forma que Ele queria que eu enxergasse. Aí vem a hora da pessoa tomar a decisão. Ela ter a sua escolha. A escolha, a decisão, Deus vai deixar por nossa conta, o nosso livre-arbítrio. Ele já me disse assim, olha, não segue por aqui. Como ele falou lá para Caim. O pecado já porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Não segue por aqui. Não vá por esse caminho. Você veja que ele preferiu dar luz ao pecado dele e teve as consequências. Porque existem as consequências que eu vou herdar das minhas decisões em ouvir a voz de Deus, porque eu ouvir a voz de Deus, eu vou incomodar o mundo. E eu ouvir a voz do mundo, o vídeo caiu ali, pessoal, vou ter que dar continuidade aqui. Eu ouvir a voz do mundo é eu incomodar, aborrecer a Deus. Eu não posso servir a dois senhores. E eu resolvi servir ao meu Senhor Jesus. Então, se eu vou servir ao Senhor Jesus, a Bíblia diz, no livro de Mateus, né, que por eu servir a Ele,
por eu me sujeitar a ele, a ouvir as suas palavras, diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, a minha decisão de dar ouvidos à voz de Jesus vai aborrecer este mundo, vai aborrecer as trevas, e eu vou pegar e vou estar sujeito a colher, herdar, né? Não posso dizer consequências, mas algumas adversidades dessa decisão de eu servir a Jesus. Mal nenhum vai me acontecer, porque 1000 vai cair em meu lado e 10.000 à sua direita, e não vai acontecer nada. Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Mas iremos ser, sim, afrontados pela decisão de nós ouvirmos e darmos ouvidos à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Por isso, meus irmãos, é importante que nós venhamos tomar cuidado com a nossa língua. Nós venhamos vigiar o que nós falamos. Nós estamos vivendo os dias nesse mundo que antecede o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Como eu disse aqui no vídeo, está uma bagunça nessa internet. Falam o que quiser, assim, não tem censura nenhuma. Está uma bagunça esse governo brasileiro. Uma bagunça. Sabe, pessoal, politicamente falando, nós estamos falidos. Politicamente falando, nós estamos falidos. Há uma falência politicamente falando nesse país, pela misericórdia de Deus. E as igrejas, líderes, que deveriam estar fazendo campanhas de oração por essa nação, né? Clamando por essa nação, campanha para Deus abençoar esse país, líderes de igrejas se reunir em reunião eclesiástica para poder orar pela bandeira do nosso país, para repreender esse principado, porque existe um principado em cima desse país, dominando esse país. Dominando esse país, porque a ferramenta que muitos deveriam usar, que é a língua para falar com Deus, para orar, muitos deles têm ido para a plataforma de rede social, chamar o político tal de desgraçado, falar mal do político tal, falar mal do político tal, enquanto deveria se estar orando, clamando aos céus para repreender esse espírito de destruição, esse espírito que está usando esses políticos para causar essa defasagem social que nós estamos vivendo. Defasagem social. O Brasil é um país defasado. Defasado socialmente falando. Defasado culturalmente falando. Defasado educacionalmente falando. Defasado. E acaba refletindo na economia. Num país que não cresce. Um país que não desenvolve. Então, pessoal, como eu disse, eu vou ter que gravar um outro vídeo, segunda parte. Então, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por que aquelas 5 virgens insensatas ficaram de fora? Por quê? Porque não vigiaram, estavam despreocupadas, desapercebidas. E muitos servos de Deus estão desapercebidos. Estão desapercebidos. E precisam estar apercebidos, vigilantes,
porque a hora que eles não cuidar, o Filho do Homem virá. O arrebatamento vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Meus irmãos, fique conosco na segunda parte desse vídeo. Volte conosco na segunda parte. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.